Som. Bom dia, gente amada do Senhor. Graça e paz de Cristo. Primeiro domingo de 2024. Isso é demonstração da misericórdia e da bondade de Deus. Então, eu convido você a abrir a Escritura Sagrada para entendermos por que Ele é tão poderoso e misericordioso. Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Colossos. Colossenses, capítulo 1. Eu quero que os amados acompanhem a maravilhosa leitura dos versos 13 a 23, falando do poder, da majestade, da excelência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 1, 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cada um desses versos aponta para o nosso Senhor e Salvador, o glorioso Cristo, o Cordeiro amado, o nosso Redentor. É por causa dele que a vida existe, é por causa dele que você veio cultuá-lo e adorá-lo. Então, eu rogo que a igreja fique de pé nessa nossa primeira oração diante da excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Senhor Deus, é somente em Cristo, por conta do Teu Espírito que nos guia, que nós sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui e por que somos impulsionados a virmos à Tua casa. Sabemos que viemos adorar a majestade daquele que tem a plenitude completa, todo o poder, aquele que nos transportou das trevas para a luz, aquele que é a nossa redenção, aquele que é o nosso Senhor, aquele que tem firmado a nossa fé. E sim, ó Deus, o Senhor tem nos firmado, não tem deixado faltar nada ao Teu povo, o Senhor tem cuidado de nós.
Nós sabemos muito bem e compreendemos hoje a vida e a eternidade, porque o Senhor nos salvou. O Senhor fez todas as coisas para ti mesmo, por teu intermédio, ó Cristo, e para ti, ó Cristo, e somos tuas criaturas. Mas maravilhosamente o Senhor nos amou mais ainda, nos transformando em teu povo, nos livrando destas dominações das obras malignas que praticávamos. Os estranhos e inimigos de entendimento diante de ti, agora são teus filhos e filhas. É obra tua, Cristo bendito. Ó Redentor, nós te adoramos e te louvamos. E não podemos ter nenhuma noção dessa vida se o Senhor não for o centro, como o texto da tua palavra nos relembrou. O Senhor em tudo tem a primazia. Ó Pai, tem misericórdia. Nesse novo ano que o Senhor está nos dando, daqueles que ainda não veem o Senhor como o único caminho, verdade e vida, único Redentor, que o Senhor possa utilizar da igreja, do teu povo, para anunciar as maravilhosas graças da tua salvação, e como o Senhor trata, transforma e muda o caráter, o ser, a essência de pessoas que estavam caminhando para a condenação do inferno. Mas maravilhosamente o Senhor muda essa rota, transforma e salva, e não é porque temos alguma coisa boa em nós, é porque o Senhor é que é bom. E nós somos eternos devedores. Por isso nós clamamos diante de Ti. Por isso nos erguemos diante de Ti. Por isso nos colocamos como em mais essa oportunidade, nesse novo ano que nós nem imaginávamos chegar nele, nós nos colocamos à disposição para fazer a Tua vontade. Nós colocamos nossas famílias à Tua disposição, nossos casamentos, nossos filhos, colocamos a nossa área profissional, as capacidades que o Senhor tem nos dado, tudo e em todo lugar, aonde estiver o Teu povo, que testemunhemos que o Senhor é o nosso Redentor, que façamos tudo para a Tua glória, é o desejo sincero do coração do Teu povo. E por isso nós, confiados em Ti, colocamos os nossos medos e receios daquilo que nós não sabemos que nos aguarda nesse ano, sejam coisas abençoadoras, ou sejam coisas difíceis e tribulações intensas, tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor vai cuidar de nós. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado do pequeno Luíde, o netinho do presbítero Josué e de Cláudia, da Melissa, do Douglas, da Clarinha. Obrigado, o Senhor está preservando, ele ainda está no hospital, mas a Tua boa mão está tratando deste menino, e tem acalmado, sim, louvado seja o Teu nome, a sua família. O Senhor tem cuidado da nossa irmã Miriam Marcolongo, depois da sua queda, de uma pneumonia, o Senhor tem cuidado dela, louvamos o Teu nome, e rogamos que o Senhor continue com esses queridos. Sim, ó Deus, derrama de consolo sobre a família do Robson, junto com Daniele, cuida, ó Deus, por conta do passamento de sua mãe, Dona Olinda. Ó Deus maravilhoso, com certeza agora o Teu povo está lembrando de situações e dificuldades que passamos, mas agora chegamos em pé nesse novo ano, porque o Senhor é este Deus que lemos. Tu, ó Cristo, é este Redentor que precisamos. Então, confiados em Ti, lançando sobre Ti toda a preocupação e ansiedade, cremos, como a Tua palavra nos diz, é o Senhor que cuida de nós. E no Teu cuidado, nós Te adoramos. Em nome Teu, ó Cristo bendito, do Teu poder, na Tua graça, no Teu nome oramos. Amém. O hino 104 continuará nos lembrando de como é maravilhoso o nosso Cristo e como precisamos adorá-lo. E nessa adoração, amados, se você se preparou e deseja entregar aqui no gasofilácio seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Você membro, você visitante, nós louvamos ao Senhor porque Deus sustenta a sua obra. Faça isso de coração alegre, como a Bíblia diz, enquanto louvamos juntos com o hino 104.
Assentem-se, queridos. Nós precisamos aproveitar quando o Senhor nos dá um novo ano, debaixo do seu cuidado, e temos um primeiro culto matutino já abençoado por batismos infantis. Queridos, não é uma brincadeira evangélica quando eu, por exemplo, digo a igreja cresce de alguma forma, e uma das principais formas é quando o Senhor abençoa as famílias com filhos, isso mesmo. Aliás, Deus sempre pensou em famílias. Ele vem estruturar o seu povo, organizar a sua igreja a partir de famílias. Sim, e mesmo o solteiro ou aquele que não tem nenhum parente de sangue é acolhido pela família da fé. Aquele que talvez é um órfão, recebe muitos pais e muitas mães da fé que vão cuidar dele. Portanto, é uma obra gloriosa quando o Senhor nos salva e nos junta ao seu povo. Como o texto que lemos no início deste culto, ele é o cabeça do corpo da igreja, então ele lidera um corpo, e esse corpo está bem ajuntado, está bem cuidado, pelo amor e graça deles. E quando pais, confiados na palavra, sabendo que vão se comprometer no poder de Cristo a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, principalmente num mundo que já deteriorou qualquer valor ou princípio e persegue os valores e princípios cristãos. Nós sabemos disso muito bem. E, infelizmente, isso não é uma denúncia vazia. Sempre foi assim. Mas quando vemos pais desejosos de rogar pelos seus filhos, trazê-los ao batismo, lembrá-los que eles se lembram e querem passar isso aos seus filhos, que creem numa aliança que Deus fez com eles e com a sua descendência. E por fé eles fazem isso. E não um ritual vazio, com algum medo de que a criança morra pagã. Não, nada disso. Eu fico imaginando, queridos, quando Deus chamou Abraão em Gênesis 17 e disse para ele: eu serei o seu Deus e Deus da sua descendência. E o incrível que a partir do chamado, e aconteceram várias vezes, Deus recordar a Abraão de que o Senhor estava lhe chamando para ser seu povo. Mas o que é maravilhoso é que Deus marcou lá no Antigo Testamento, com o derramamento de sangue do prepúcio daquela criança, o menino, evidentemente, de aproximadamente 7 a 8 dias de vida, derramando sangue. Que coisa! Algo talvez muito longe de qualquer coisa agradável para nós hoje. Mas o sangue estava presente. E isso aponta agora para nós, pós-obra executada, concluída de Cristo, anunciada desde Gênesis, que o sangue agora derramado não é mais dos prepúcios dos meninos ligados ao povo do Senhor, que tinha um entendimento e uma ligação preciosa de santidade, de separação para com Deus, e principalmente ter gerações que iriam ver na própria carne a marca de que eram do Senhor. Agora uma única carne foi marcada, a de Cristo Jesus. O único sangue, de uma vez por todas, foi derramado, o de Cristo Jesus. Por isso, quando pais vêm e desejam batizar suas crianças, e elas recebem o elemento água aspergido em suas cabeças, é quando aquela água representa a separação, a purificação. Pais louvam ao Senhor: o Senhor me deu um filho, e o maior tesouro e a maior bênção que eu posso e devo entregar a Ele é a realidade de quem o Senhor é, como o Senhor transforma
e faz o seu povo ser o seu povo. Esse é o maior tesouro. Nós temos a bênção de ter 2 famílias hoje, olha que maravilha, no primeiro domingo do ano de 2024. E eu creio que a alegria deles tem que ser a nossa alegria. Aquilo que no passado mostrava a aliança de Deus com o seu povo e com os descendentes, hoje em Cristo é manifestado pelo batismo. Eu não sei porque existem pessoas, irmãos e irmãs de outros lugares e igrejas, que acham tão complicado e mal fazermos o pé do batismo, batizarmos crianças. É evidente que nós não nos assemelhamos ao catolicismo romano, nada a ver, os princípios bíblicos são bíblicos, não por qualquer outra razão, ou quem sabe para você criar um tal de padrinho, madrinha, que nunca vai criar o seu filho, porque essa responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe. Não. Por que criam tantas coisas? É tão simples. O Senhor me salvou, e eu tenho a bênção de ter um filho, seja natural, adotado, não importa. Eu quero dar-lhe a maior herança que eu recebi. Qual é a maior herança que você recebeu, meu querido e minha querida? Você que se chama de servo do Senhor, é o conhecimento, a salvação, a dádiva de ser transformado em povo do Senhor. Esse é o tesouro. Você pode deixar bens materiais, poupanças, aplicações para o seu filho, mas deixa eu só te contar algo que você sabe. Esse dinheiro vai acabar, esses bens podem ser deteriorados, espoliados ou vendidos. Não é isso que vai sustentar o seu filho para a vida eterna. Se há um verdadeiro, ou um dos, melhor dizendo, atos de fé, é quando pais batizam seus filhos. Estamos confiando, Senhor, que o Senhor vai nos capacitar para ensinarmos a palavra, testemunharmos nós mesmos a eles, trazê-los conosco à igreja, testemunharmos em nossa casa, nos nossos cultos e adoração. E nós não vamos arredar o pé de fazermos isso, Senhor. Ajuda-nos no teu poder e demonstra a tua salvação na nossa descendência. Faça com que a tua igreja continue. Sabe qual é o maior tesouro que uma igreja de Cristo tem? É quando você olha crianças pequenas e olha atrás delas e vê os bisavós, os avós, os pais e os irmãos desta criança. E você vê que são gerações seguindo o Mestre, amando a Cristo. Tem gente que acha, é só um pouquinho de água na cabeça e pronto. Você já está dizendo à sua criança de que ela é especial e tem um lugar especial diante do Senhor, porque Deus a separou. Ai dela se ela se desviar depois. Se o Senhor a colocou na sequência, no grupo da eleição da salvação, o Senhor vai perseguir essa pessoa e vai moldá-la. Eu pensei na palavra quebrar, mas vamos usar a palavra mais positiva, moldá-la. E o Senhor vai trazê-la. Mas isso não antes de você, pai e mãe, desse seu pequenino que você conduz pelo braço, que você o veste, dá alimento, um teto sobre a sua cabeça pela dádiva de Deus. Enquanto essa criança não tomar o rumo adulto da sua vida, Bíblia nessa criança. E se você encontrar crentes dizendo, não pegue tanto no pé, olha o que vai acontecer. No seu coração, olhe para essa pessoa, diga, estou orando por ti. Mas no seu coração diga, para trás de mim, Satanás. Bem amorosamente. Porque nós ficamos com a Escritura, ok? Ficamos com a Escritura. E por isso, com alegria, eu quero convidar o Denis e a Caroline, que vão trazer o Lucas, Bispo Luna, para o batismo. E eu vou convidar o diácono Cristiano, sua esposa Sheila,
para trazer o pequeno Manuel para vir aqui, e ambas essas famílias vão trazer seus filhos ao batismo, por favor, deste lado, se possível. Manuel Zara da Silva Pinto, nome completo do nosso Manuelzinho. Não pode chamar o Manuel de Mané, né? Não pode, né? Ele já chegou feliz me cumprimentando, eu falei, isso aí, que maravilha. O Lucas, né? É com S, isso. O Lucas é um menino sério, viu, irmãos? Eu já encontrei ele em outras ocasiões, ele fica assim, desconfiado. Eu não sei com quem que ele parece, porque eu conheço os pais dele, é diferente esses meninos, não sei. O Manuel, nós já, né, tropeçamos no Manuel na igreja. Olha lá, é uma benção. Eu acho fantástico. Se Deus, quando me mandar meu neto, se ele ficar meio parado, eu vou ficar meio complicado. Porque aí pelo menos eu sei, olha, né? Mas o menino ali, o Lucas, ó. Eu gostaria que algum diácono pudesse. Arthur, por favor, venha me ajudar com a água. O Arthur, diácono Arthur, é tio do Lucas, olha que honra. Bom, o diácono Cristiano já está aqui, então, filho, ele vai ajudar sua família também. Então, honraremos assim todos. Fique aí, querido, obrigado. Meus amados, eu já expus biblicamente as bases, de uma maneira diferenciada, mas as bases do batismo. E eu queria muito que nessas perguntas, que nós fazemos sempre, são as mesmas. Talvez vocês já ouviram como a igreja tantos batismos infantis, e a gente até decora. Mas eu gostaria que agora, no momento de trazerem, já é, né? No caso aqui com a Micaela é a segunda vez, para vocês é o primeiro de uma série. Isso, em nome de Jesus. Lembra, a igreja cresce de alguma forma. E uma delas é isso, vários Lucas, né, Marias, Claras, Malus, etc., Saras, e assim vai. Mas eu gostaria que na resposta dessas mesmas perguntas, a convicção, a dependência de Cristo esteja na resposta de vocês. Meus queridos, eu quero perguntar, vocês realmente creem que o Senhor Jesus salvou vocês do pecado e lhes abençoou com filhos para uma tarefa especial, ensiná-los na palavra de Deus? Vocês creem que Deus não errou, que não foi obra do acaso, de que o Senhor tem lhes dado estes filhos para uma ação exclusiva, mostrar a eles como Deus é o Senhor, como eles devem viver para Cristo, e como maravilhosamente, mesmo eles nascendo assim, pequenos, tão bonitinhos ou cheios de energia, eles incrivelmente são pecadores, são lindos, né? Uma bênção, mas são pecadores, e portanto, vocês creem que aquilo que a palavra diz sobre nós, sobre nossos filhos, é verdade, e portanto, o que vocês desejam aqui, é pedir a orientação e as forças no Senhor, a capacidade divina para instruir na Escritura o vosso filho, entendem e confessam isso? Meus amados, vocês prometem que se Deus conservar a vida dessas crianças até a idade própria, vocês as educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, prometem isso? Prometem encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplos de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias, dos maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensinar-lhes a palavra
completamente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Prometem isso na força e no poder do Senhor? Prometem orar pelos seus filhos e com os seus filhos, dar a eles ou providenciar que alguém dê a instrução e a educação que vocês puderem, criá-las na disciplina e na correção do Senhor. Prometem isso? Muito bem, nós confiamos no que Gênesis 17:7 nos diz. Confiamos que o Senhor usará de misericórdia sobre vocês até 1000 gerações, com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos, como Êxodo 20, verso 6 nos diz. E nós cremos que o Cristo bendito é que faz a grande diferença na criação de vocês. Eu peço que a igreja fique de pé e nós vamos proceder ao batismo desses queridos. Chegou a hora, Manuel. Arthur, por favor. É rapidinho. Manuel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus maravilhoso e precioso, obrigado por essas famílias. Obrigado porque elas confiam em Ti. Obrigado porque nossa igreja ainda tem recebido da Tua palavra e nós não esquecemos dos nossos filhos. Obrigado porque esses amados precisam, ó Deus, cada vez mais do Teu poder, para que nem eles se desviem, muito menos seus filhos. O Senhor sabe o futuro do Lucas e do Manuel. Nós rogamos por eles também. Transforma esses meninos em homens Teus, Senhor. Homens que terão, segundo a Tua bondade e graça, famílias que trilharão o caminho da fé, que viverão pelos princípios da Tua Escritura Sagrada. Ó Deus bendito, abençoa com alegria a Carolina e o Denis, abençoa com alegria o Cristiano e a Sheila. Ó Deus bendito, a pequena Micaela também. Abençoa, Senhor, no sentido deles sempre se alegrarem e se regozijarem no Senhor, sempre e sempre, porque Tu és o Deus deles e das suas gerações. Nós agradecemos por mais esse testemunho, mais esse privilégio, e que o Senhor abençoe a igreja a auxiliar esses amados, a não sermos nós pedras de tropeço, mas pedras de apoio, para que eles também possam receber o amor, o respaldo, o carinho, o acolhimento da igreja para o auxílio na criação dos seus filhos. Para a Tua glória exclusiva é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus te abençoe, querido. É assim, meu filho. Depois vai ficar uma bênção. Sheila, Deus abençoe. Caroline, Deus abençoe. Deus abençoe. Todos podem se assentar. Olha só que coisa. É aniversário do Lucas. O que você ganhou? Água na cabeça. Benção, menino. Hoje não entende nada. Mas fica imaginando, né, os pais falando, explicando. É maravilhoso. Deus abençoe. Muito. Queridos, nessa alegria, eu quero convidar a todos a louvarmos juntos ao Senhor com mais um hino. O hino de número 64. Ao som do instrumento, toda a igreja, se possível, em pé, louvaremos ao nosso Deus. Hino 64.
Assentem-se, queridos. Bom, quando nós temos o privilégio de iniciar mais um novo ano, a gente sempre tem que relembrar, não apenas aos irmãos, membros que já conhecem o ritmo da igreja no mês de janeiro, mas principalmente visitantes, e como temos um número grande de novos membros ou visitantes que estão no processo, se Deus quiser, de se tornar membros, talvez fique assim meio que desconhecido dos queridos o que fazemos em janeiro. Em janeiro, nós temos vários recessos. A escola dominical, com toda aquela estrutura, está de recesso, né? Férias escolares, podemos chamar assim. Nós temos a área de música, que se torna mais reduzida, porém sempre importante, através dos nossos instrumentistas para a condução dos hinos. As equipes de cântico, coral e outros da área de música estão também de recesso. Então, o que nós fazemos nos trabalhos da igreja? O trabalho de semana, no nosso caso, quarta-feira, aqui na sede, às 20 horas, e os domingos, culto matutino, e aí nós fazemos um ajuntamento de uma classe única, no mês de janeiro apenas, e à noite, 18 horas, o culto vespertino normalmente. Então, reduzimos aquela enorme quantidade de atividades das sociedades internas, dos trabalhos da igreja, aos trabalhos principais, ou padrão, os trabalhos padrão. E você, querido visitante que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Você pode voltar no mês de janeiro, mas não pense, nossa, essa igreja só tem quarta, domingo, não faz mais nada. Não, a gente faz coisa demais, menino, você precisa orar por nós. São uma agenda tremenda, para a glória de Cristo, é o que nós desejamos. Mas nós sabemos, janeiro, algumas pessoas tiram férias, outros viajam, e tem gente que não tem dinheiro para fazer nada, mas vai descansar de alguma forma. Então, talvez alguns irmãos não venham nos trabalhos regulares. Portanto, há muitos anos, o Conselho da Igreja tem decidido assim: vamos então dar um refrigério, um descanso, até porque ativismo pelo ativismo é pecado. Tudo o que devemos fazer tem que ser para a glória de Cristo, com a motivação correta da edificação do povo e testemunho do nome do Senhor. Então, nesse primeiro domingo, o que todo mundo estaria esperando? Termina o culto, e aí vamos ter uma aula de escola dominical. Amados, eu tenho um ensino um pouco denso para nós, e eu vou hoje, extraordinariamente nessa manhã, nós temos ainda horário para isso, eu vou juntar os dois ensinos, o que nós estudaríamos duas coisas da Escritura, no sermão do culto matutino e dessa aula em conjunto. Nem as crianças também não se dividem, o departamento infantil, como o restante da escola dominical, como eu disse, também está de recesso. Nós vamos ficar aqui, mas para dirimir o tempo e ser objetivo hoje, eu quero que essa mensagem, até em forma de aula também, nós pudéssemos nos concentrar nesse ensino, e depois caminharemos para o final, normalmente, vamos conhecer quem nos visita, até porque os visitantes recebem um presente, e nós encerraremos, como de costume, após a oração final, com a oração do Pai Nosso. Ok? Entenderam a dinâmica? Sim? Maravilha. Abra a Escritura Sagrada em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Eu quero relembrá-los, meus amados, dos versos 18 a 25. Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 25.
Sempre que Deus nos dá um novo ano, é uma oportunidade de renovos, fazermos renovações. Alguns nas viradas de ano prometem coisas, não é? Para si próprios, para Deus. Mas eu queria ir além nesse entendimento, ou nesse costume, se você preferir chamar assim. Eu gostaria que você, povo do Senhor, você querido que está aqui me ouvindo, os queridos que estão nos ouvindo pela internet, muito bom ter a sua companhia, mesmo de maneira virtual, que da próxima vez você possa estar aqui. Eu gostaria de aproveitar, já que estamos todos atentos, para olharmos uma seguinte questão que para mim parece óbvia. Nem eu nem vocês tínhamos certeza da continuidade da nossa vida, da existência da nossa vida. Um dia após o outro, já é um milagre de Deus. Quando Deus nos dá um novo ano, como aquela compreensão de que um ciclo se fechou, um novo ciclo se começa, eu creio que nesses momentos de maneira especial, uma oportunidade para você rever conceitos, acertar aquilo que você não conseguiu acertar diante de Deus, e agora Ele está te dando uma nova oportunidade de vida, de você realmente se admirar de Deus, ter a verdadeira admiração sobre o Senhor, verdadeiramente se regozijar e se alegrar no conhecimento de Deus, admirar-se de Deus propriamente dito e se satisfazer em Deus. Talvez, no ano que passou, algumas vezes você não conseguiu fazer isso, ou simplesmente não quis fazer isso. E hoje, olhando para trás, puxa, eu me arrependo, eu posso fazer melhor, eu posso ter uma proximidade maior de Deus, eu posso considerar Deus no lugar real que Ele ocupa, senhorio da minha vida. Ele está no trono eterno. Ele reina sobre todas as nações, Ele reina sobre a minha vida, Ele está me levando para a eternidade, então eu posso aproveitar essa nova oportunidade e verificar se realmente o desejo do meu coração é seguir a Ele. Renovo. Então, em Romanos 1, 18 a 25, existe um ensino aqui muito importante. E esse ensino eu vou resumir nesse tema. Somente Deus deve causar admiração em você. Somente Deus deve causar admiração em você. Vamos para o texto. Ouçam a leitura, por gentileza. Romanos 1, 18 a 25. O apóstolo Paulo é o autor. Ele está aqui nessa que é a grande carta que resume, digamos assim, os princípios teológicos, o entendimento que Deus deu a Paulo. É uma carta primorosa de todas que Deus utilizou Paulo para escrever. E depois de ele iniciar falando do Evangelho, ensinando aqueles crentes romanos que ele não teve oportunidade de ali implantar presencialmente uma igreja, mas ele, desejoso de orientá-los, escreveu essa carta. Ele menciona de Jesus Cristo no início do capítulo 1 e menciona que não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus, e portanto diz que o justo viverá pela fé nesse Evangelho. E aí ele coloca a situação pela qual o Evangelho é necessário, pela qual o caminho de Deus buscar o ser humano pecador é mais do que importante. E ele começa dizendo assim, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou eles não creem na verdade e, portanto, são adeptos de coisas injustas, coisas estas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O Senhor sempre se manifestou como Deus, o único Criador de todas as coisas. Paulo está dizendo que todo ser humano pode reconhecer isso mesmo. Até um ateu pode claramente reconhecer que Deus existe. E aí ele explica como isso Deus fez acontecer. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação manifesta, grita que existe Deus. Hoje existem cientistas, e muitos não são cristãos, ok? Que creem que de fato fica difícil, a partir de uma simples explosão cósmica, ou que Charles Darwin estava totalmente correto no seu livro famoso A Origem das Espécies, de que houve uma evolução, e o ser humano então brotou aí, ou que temos descendências ancestrais dos macacos. Existem hoje cientistas, e você, de novo, não precisa acreditar em mim, vá na internet e pesquise, que fica difícil tentar reproduzir a partícula de Deus. Aliás, até hoje isso é só uma teoria. Que o evolucionismo é outra teoria, e teoria não é algo real, é uma teoria. E eles são adeptos cientificamente de provarem que, olha, existe um design inteligente. Um ser projetou isso. Olha a complexidade do corpo humano, olha as vastas espécies de flora e fauna, isto é, de animais e plantas. Dê uma olhada no universo que ainda os astrônomos estão continuando a estudar e já catalogaram e imaginam que de fato são trilhões de estrelas, trilhões de trilhões, um universo gigantesco, apesar das teorias de buraco negro, de expansão do universo e outras coisas, de novo vem a palavra teoria. Mas é uma vastidão essa criação. E até agora estou usando o linguajar desses cientistas. Até agora, o único lugar que tem vida é a Terra. Ou você acredita nos filmes hollywoodianos que existe uma área 51 do governo americano que tem lá alguns ETs congelados? E é sério? Ué, o ser humano não é ver para crer? Vai ver que é por isso que Steven Spielberg e outros são milionários. Porque a gente acredita nas fábulas. Enfim, a criação grita, diz Paulo, Deus é real, Deus existe. Consequência, nenhum ser humano é indesculpável. Nenhum ser humano pode trazer a desculpa, mas eu não sabia que ele era real. Não é incrível isso? Quando nascemos comprometidos com Deus. E não apenas por causa de Davi no Salmo 51, mas porque o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, passaram para todas as gerações. E mesmo quando batizamos pequenas crianças, nós temos que, infelizmente, lembrar que na semente da essência, do DNA desses pequeninos, ali está o terrível pecado que os desencaminha para o mal. E é por isso que Paulo, até o verso 20, declara: tais homens são por isso indesculpáveis. Reconhecemos, por tudo que foi criado desde o princípio do mundo, que Deus é real. Verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato. Muitas vezes, nós pegamos essa palavra de Paulo aqui, que é a primeira conclusão dele nessa fala, que a demonstração da ira de Deus é sobre seres humanos que não reconhecem Deus como tal. Nós podemos colocar assim, não, mas essas pessoas, elas não creem que Deus existe, é por isso, elas estão, dizem alguns, ou numa inocência, não sabem que Deus é real, ou pior do que isso, essas pessoas, elas simplesmente, elas olham para um outro lado, seguem seus desejos. As duas respostas querem tirar a responsabilidade do ser humano. Mas a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, deixa claro. Na verdade, é de propósito que o ser humano, naturalmente, não queira reconhecer Deus, mas segue outras coisas, outros seres, outras pessoas. Então nós já temos dentro de nós raciocínios nulos em relação a dar glória a Deus. Naturalmente, nenhum ser humano glorifica a Deus. Ninguém nasce, cresce, tem as suas faculdades mentais formadas e reconhece, sozinho eu estou dizendo, naturalmente eu estou dizendo, olha, o sol, a lua, as estrelas, olha a terra, olha tudo criado, louvado o nome do Senhor, Ele existe. Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque não podem? Não, não querem. Por que não querem? Por causa do nosso pecado. Paulo começou o verso 18 dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Sim, ele fica irado. Sim, a sua ira inicial vem porque as pessoas colocam outra coisa no lugar de Deus. E fazem isso propositalmente. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, não glorificaram a Deus e criaram os seus deuses. Versículo 24. Por isso, por não se admirarem de Deus, por não quererem conhecer a Deus, porque o seu pecado cada vez mais lhes cega o coração, e eles deliberadamente é a nossa natureza pecaminosa de todos, são, portanto, empurrados a não querer nada com Deus, e querer, portanto, uma nova adoração, um novo caminho. Por isso, a consequência dessa decisão, diz o verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas próprias concupiscências, isto é, desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E agora é o ponto que eu quero que os irmãos aprendam nesse texto. Verso 25. Vamos ler juntos? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Esse é o problema. Claro, bem simples. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorar e servir a criatura no lugar do Criador. E o Criador, diz Paulo, é o bendito eternamente, amém. Isso aqui é um louvor, quando se entende quem é o Criador, o Senhor. Meus irmãos, a perda aqui é da admiração em relação a Deus. Nós podemos renovar a nossa admiração por Deus,
É claro que a ira do Senhor, ela foi aplacada pela obra gloriosa do Senhor Jesus para aqueles que creem. Mas nós continuamos a lidar com o pecado aqui na nossa vivência terrena. E é por isso que você e eu precisamos de tempos em tempos, para alguns até pode ser diariamente, e seria muito bom se diariamente não nos esquecêssemos de nos admirar sobre quem Deus é. Admiração. Todas as pessoas compartilham dessa necessidade, porque nós somos projetos para a admiração. A gente foi feito para contemplar tudo criado, como Paulo disse, e glorificar a Deus. Nossa, Senhor, que coisas incríveis! O Senhor é tremendo! O Senhor não é tremendo quando Ele faz ou dá boas dádivas a você e a mim. Ele é tremendo na sua essência, em quem Ele é, nos seus atributos. Muitas vezes, irmãos, igrejas como a nossa, nós talvez vamos investir muito tempo em as bênçãos que Deus nos dá, nos pedidos que nós temos, e isso é bíblico, mas parece que o nosso relacionamento com Deus pode, entendam bem, chegar ao ponto de ser um relacionamento apenas utilitário. Toma lá, dá cá. Eu venho na igreja, eu sou fiel no dízimo, eu oro, leio a Bíblia, então Deus vai fazer isso, isso e isso. E aí o nosso relacionamento fica nesse nível, que eu vou chamar de bem nível baixo, básico, uma fé estranha, uma fé que não vai sustentar o coração desse crente se vierem lutas de sabores e o projeto de Deus não for te dar as coisas que você deseja. Essa fé não aguenta isso. Deus quer que renovemos a nossa comunhão com Ele para um nível de fé maior. Eu poderia chamar de mais profundo, mas a ideia de profundidade é uma ideia de abaixar, né? Eu quero falar de um nível mais elevado de comunhão com Deus. Um nível onde você se satisfaz em quem Ele é, independente do que Ele faz. É isso que é um nível de fé que vai sustentar você quando você for muito, muito abençoado, mas a sua alegria estará colocada no abençoador e não na bênção. Lembram dessa frase? Você vai estar num nível tão alto de comunhão com Deus, que quando problemas e lutas e dissabores acontecerem com você, isso não vai desviar ou afinar ou enfraquecer sua fé, mas você contemplará realmente que quem está no trono reinando e cuidando e sabe o que faz, é o Deus soberano, poderoso, dominador de tudo. Então a gente precisa renovar nossa admiração a Deus. Admiração sempre é por algo maior, poderoso, incrível. Não seria por isso que a gente se admira? Já foi ver coisas grandiosas da natureza? Eu sempre fico admirado sobre as praias catarinenses. Mas tem gente que também vai ficar admirado se andar pelo Pantanal mato-grossense. E vai ter gente que vai ficar impactado com como são altas as árvores da floresta amazônica. Ou como, de maneira incrível, você apenas saindo do estado de São Paulo, indo para o estado de Minas, como aquele rio grande, é grande mesmo, e é uma divisão natural do nosso estado para com o estado mineiro. E você passa por cima de uma ponte que você nem percebe, parece a continuidade da estrada, e você está andando sobre um gigantesco rio. Ou eu poderia lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, a admiração que a gente tem quando ensinos do Novo Testamento falam de um lago que é chamado de mar, o mar da Galileia, a ponto de tempestades acontecerem ali, mas não é um oceano, é um gigantesco lago, e você olha a geografia daquele lugar até hoje, e você fica admirado de você estar numa ponta, tentar olhar a outra, e está tão distante, que parece um mar.
E assim eu poderia citar como exemplo coisas grandiosas do que o Senhor fez. Sim, isso nos causa admiração. Só que a admiração tem um inimigo, queridos. E é esse inimigo que sempre vem nos derrubar, a todo ser humano. E a nós crentes também, se nós não ficarmos atentos. O grande inimigo da admiração é um princípio fundamentalmente espiritual. É um princípio formador de vida e frequentemente imperceptível. Esse inimigo opera em toda a nossa vida. E esse inimigo é a substituição. Isso mesmo. A gente substitui a admiração por Deus por ficarmos admirados por outra coisa. E cada pecador rapidamente troca a admiração pelo Criador, pela admiração de alguma coisa da criação. Você percebeu isso no texto? É isso que Paulo está acusando toda a raça humana, nós todos. É por isso que aqui em Romanos 1, enquanto o apóstolo Paulo estava aí argumentando sobre essa pecaminosidade humana e a necessidade da graça salvadora, ele observa o nosso ensino do verso 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Substituição. Essa é a raiz das nossas controvérsias, problemas e lutas na nossa caminhada cristã. O mundo, ainda perdido, fez a substituição e não se satisfaz com as coisas ou aquilo que eles colocaram no lugar de Deus. E nunca haverá paz, felicidade, não. Perseguição ou busca inúteis. Nós já fomos alcançados pela graça. Então, pastor, peraí. Então a gente não vai mais substituir nada, né? Deus já nos encontrou. Nós conhecemos quem é o tesouro. Tesouro maior nós já sabemos. Então, a gente não tem esse problema. Você precisa lembrar aonde você ainda vive. Você vive nessa terra. Você precisa lembrar que você ainda tem tendências pecaminosas. O pecado não mais te domina, a ponto de escravizar você. Estou falando dos crentes redimidos, os verdadeiros salvos. Mas você ainda está nesta limitação de carne e osso. E muitas vezes seus olhos veem o que você não deveria ver, sua mente pensa o que não deveria pensar, você toma atitudes que não deveria tomar, mas aí elas aconteceram, responsabilidade nossa, sim, sempre. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o inimigo da nossa admiração exclusiva a Deus está ali, a substituição. E a gente também está trocando. Observe essa dinâmica espiritual. A dinâmica da substituição exige que se aceite uma mentira devastadora. É a mentira das mentiras. A mentira que foi contada pela primeira vez lá no Jardim do Éden. Lembra disso? A conversa de Eva, Satanás transfigurado de serpente, Adão ali também caladinho, só vendo o circo pegar fogo. É a mentira que destrói incontáveis vidas, esmagando estas vidas com expectativas irreais, desapontamentos, ira, desesperança. É a mentira que leva à morte. Qual é esse poderoso engano? É a crença de que se pode encontrar vida em algum lugar fora do Criador. Encontrar satisfação, completude, razão em qualquer coisa e lugar que não seja em Deus. Eu sei que talvez para você essa frase é óbvia, mas eu quero que você sonde seu coração. Nós podemos estar trilhando o caminho da fé e, vez e outra, substituir a admiração diante do poderoso Deus por alguma coisa que estamos elegendo no seu lugar. Estamos reproduzindo a mentira das mentiras de novo. Repito, a crença de que se pode encontrar vida em algum lugar fora de Deus. É a esperança de que a paz, o descanso, o contentamento, a satisfação, a alegria espiritualmente verdadeiros podem ser encontrados em algum lugar
na criação, no que os meus olhos veem aqui, porque sinceramente Deus é Espírito e você não vê o Espírito de Deus. E por pessoas acreditarem nessa mentira, no caso, nossos primeiros pais, Adão e Eva, deliberadamente se rebelaram contra a posição e os mandamentos de Deus. A partir daí, tudo degringolou, amados. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de tristes histórias de desobediência, de violência, de idolatria, de ganância, de inveja, de desonestidade, de roubo, de assassinato até, que são o resultado de acreditarem nessa mentira. Eu posso encontrar satisfação em qualquer outro lugar e não em Deus. Substituição, não perca isso. Se os seres humanos foram criados para viver com o coração cativado e a vida totalmente modelada pela admiração por Deus, e eles realmente foram, nós fomos feitos para isso, então, ao trocar a admiração por Deus pela admiração por qualquer outra coisa, essas pessoas, esses seres humanos, nunca alcançarão nada de bom. Nada de bom. No entanto, isso se torna ainda mais terrível e infelizmente mais pessoal, porque nessas substituições, geralmente, não apenas nós colocamos a criação no lugar do Criador, é mais catastrófico, mais destruidor do que isso. Amados, prestem atenção, no nível mais básico do coração, de alguma maneira, nós sempre substituímos a admiração por Deus no nosso coração pela admiração por nós mesmos. Da onde você acha que o seu orgulho é alimentado? A sua empávia, a sua soberbia, sua exaltação? Da onde vem aquilo que dispara o você não sabe com quem você está falando? Por favor, me respeite. Essas coisas vêm da essência de admirarmos mais a nós mesmos do que a Deus. Pense um pouco lá em Adão e Eva, no momento da tentação no jardim, Gênesis 3, tente trazer à mente, qual foi a isca aqui? Qual foi a preparação para dar o bote e pegar aqueles dois no pecado? Não foi o cheiro e o fascínio visual ou o quão suculenta era aquela fruta proibida. Não foi nada disso. Vai ver que é por isso que desde a Idade Média pintaram o fruto proibido de uma maçã vermelha, suculenta. Será que é por isso que o Walt Disney e os seus criadores de histórias colocaram na famosa história é a Bela Adormecida que come da maçã? É a Branca de Neve. Eu vejo que vocês são letrados nisso. Então, essa princesa come da maçã e a maçã a mata. É legal isso, é uma referência a esse conceito. Lê do engano de desconhecedores da Bíblia. Não, amado, não foi o fruto, não foi a cor, a suculência, a beleza da árvore. Não. Em Gênesis 3, está a descrição dessa isca. Você não precisa abrir, mas é Gênesis 3, versos 5 e 6. Diz assim, Satanás falando para Eva, e Adão estava ali do lado, tenha certeza disso. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, isto é, semelhante a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só imediatamente o que acontece. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Preste atenção, sim, o fruto era comestível, sim, era agradável aos olhos, mas o que a serpente vendeu
e Eva realmente desejou, era fundamentalmente diferente de um alimento proibido. O que a serpente ofereceu a Eva, que era criatura de Deus, foi a esperança de que ela poderia ficar no lugar do Criador. Uau! Quem manda agora sou eu. É isso. Ela poderia ser como Deus, poderia ter a sabedoria que não dependesse de Deus, poderia estar no centro, poderia conhecer e vivenciar a glória que pertence somente a Deus. Vocês estão percebendo? É isso que nos seduz. O pecado faz isso. Não, você não anda no mundo e vê pessoas assim, eu sou um pecador. Não, você vê pessoas empavonadas, belas, lindas, bem vestidas, ou andando nas suas iras, raivas, exaltando as suas dependências e vícios, e enfim, e parece, num certo sentido, glamuroso. Há um glamour na rebeldia, isso atrai muita gente até hoje, e sempre vai atrair, porque é fascinante ser Deus. Eu não estou muito cinematográfico hoje como eu deveria ser, mas aquele filme do ator Jim Carrey, O Todo-Poderoso, por favor, não fique preocupado com os ensinos não teológicos do Deus que aparece ali, representado muito magnificamente por Morgan Freeman. É um filme antigo, para alguns com certeza, e ali aquele ator, o personagem que Jim Carrey interpreta, quer tomar o lugar de Deus, e Deus chega para ele, beleza, eu vou tirar férias, você vai ser Deus. Enfim, acontece várias coisas, que ele desanima depois de querer ser Deus. Tirando os absurdos antibíblicos, que até aquele Deus interpretado fala, sabe o que é interessante? Quando Jim Carrey toma o poder de Deus, ele só faz coisas para si. Ele não fica preocupado com mais ninguém a não ser o seu coração, suas vontades. Eu amo de todas as cenas malucas do filme, aquela onde ele quer preparar a noite para conquistar ou reconquistar a mulher que ele ama. E ele tira a lua da sua órbita. Né? Ele joga, sei lá, cordas espirituais. E ele puxa a lua. Veja esse filme à luz da Escritura, é mó barato. E aí ele muda tudo. As marés, enfim, as consequências que Deus colocou numa lei precisa. Por quê? Porque ele só estava pensando, eu vou fazer à noite. Eu vou preparar para mim à noite. Tudo bem, saia da cinematografia e vai para a sua realidade. Quantas vezes você preparou situações, palavras, decisões, para que o resultado fosse o que você queria? Acontece todo dia, centenas de milhares de vezes, porque nós queremos ocupar o lugar de Deus. Não, eu não estou falando de ser organizado, de ser prudente, de ser cuidadoso, não. Eu estou falando daquilo que de fato aprendemos a fazer, substituir o Criador pela criação. Amados, Adão e Eva não estavam exatamente em busca de fruto proibido, eles estavam em busca do lugar de Deus. Isso é o que o pecado faz a todos nós. Agora, para caminharmos para o fim, eu preciso que você traga à sua mente a seguinte pergunta: Deus te deu uma nova vida, Deus te deu um novo ano, uma nova caminhada com Ele, então diga para mim, como está o nível da sua admiração por Deus? Não por aquilo que Ele faz ou não faz, se Ele não realizar o que você deseja, mas por quem Deus realmente é para você. Como está o seu nível de admiração? Você se admira tanto de quem Deus é, dos seus atributos, da sua glória, que você estaria pronto a orar: Senhor, não importa o que o Senhor ordenar nesse novo ano, eu continuarei pleno, feliz
esperançoso, porque o Senhor é o meu Deus, é o Redentor de tudo e de todos, é o Senhor que é Deus. Isso é suficiente? Ou você precisa de mais coisas? Quando você tem a sensação de que precisa de mais alguma coisa, você já fez a substituição. É isso que a gente precisa tratar. Vamos descobrir como é que está o nível da nossa admiração por Deus? Preste atenção nas frases que eu vou mencionar. Num nível quase que imperceptível, o pecado substitui a adoração a Deus pela adoração ao eu. E aí o que acontece? Preste atenção. Ele substitui submissão pelo autogoverno, substitui a gratidão pela exigência por mais, substitui fé pela autoconfiança. Você tem feito isso? Substituir a alegria vertical com Deus pela inveja horizontal. Você substitui o descanso na soberania de Deus pela busca pelo controle pessoal. Vivemos para a nossa própria glória. Você tem visto isso em você? Elaboramos as nossas próprias regras. Pedimos aos outros que sirvam ao nosso programa ou ao nosso modo de ver a vida. Amaldiçoamos qualquer obstáculo que se coloque no nosso caminho. Que maldição esse problema! Você faz isso sempre? Odiamos ter que esperar. Acontece isso com você? Ficamos transtornados quando não obtemos o que desejamos. Revidamos quando acreditamos ter sido injustiçados. Fazemos tudo o que podemos para satisfazer nossos desejos. Pensamos demais a respeito dos nossos próprios prazeres. Invejamos aqueles que têm o que achamos que nós merecemos. Nós ficamos amuados. Amuados, essa é a palavra. Ficamos amuados quando achamos que fomos negligenciados, odiamos sofrimento de qualquer tipo, manipulamos outros para o nosso próprio benefício, tentamos nos colocar em posição de poder e controle, somos obcecados pelo que é melhor para nós, exigimos mais do que nos servem e tomamos mais do que nos é dado. Ansiamos por ser os primeiros e odiamos ser os últimos. Somos preocupados demais em estarmos certos, sermos notados e sermos aprovados. Achamos mais fácil, irmãos, julgar os que nos ofendem do que perdoá-los. Exigimos que a vida seja previsível, satisfatória e fácil. Exigimos isso. Última frase. Fazemos todas as coisas porque nós estamos cheios de nós mesmos, mais cheios de admiração por nós mesmos do que por Deus. É por isso que você hoje precisa aproveitar a oportunidade de cuidar da substituição, para ela não acontecer, renovar a sua admiração a Deus. É por isso que Paulo também, o apóstolo Paulo, ele está falando lá em 2 Coríntios 5,15, o seguinte: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... Sabe o que é interessante? Nessa passagem de 2 Coríntios 5,15, nós encontramos a substituição novamente. É o que o pecado faz a todos nós, não vivendo para Deus, vivendo para nós mesmos. A enorme quantidade de disfunções da comunidade humana pode ser rastreada até esse ponto único. O que você admira?
Você admira ao Senhor? Glória a Deus. Você substituiu essa admiração por qualquer outra coisa e pessoa? Destruição. Quando substituímos, aliás, a admiração vertical pela admiração do eu, coisas ruins acontecem na comunidade horizontal. Você entendeu o ensino? Se você entendeu, qual é a solução para você admirar a Deus sempre e não cair no pecado da substituição? Qual é a solução para que nessa nova oportunidade do ano de 2024, você seja um crente firme, profundo, maduro, não menino nem menina na fé, mas, vou usar a palavra do português que todos conhecem, parrudo na comunhão com Deus, sem ficar de reclamação, mimimi, bobagem, mas alguém que aguenta o tranco por conta do poder de quem é o teu Deus, da sua admiração por Ele, independente do que Ele faz, e olha que Ele faz coisas gigantescamente abençoadoras para você e para mim, mas não por causa disso, mas por quem Ele é. Você quer realmente renovar essa sua admiração? Então vamos para a prática. Eu vou pedir para que o diácono Felipe nos ajude, eu só vou mostrar o texto, são 3 ações que você precisa fazer, para terminarmos aqui, 10h24, para nós terminarmos, nós vamos sair cedo hoje, olha que benção. 3 ações, preste atenção. Solução contra a substituição. Primeiro, conheça Deus. Pastor, eu conheço. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Eu vou pedir que quando projetar o texto, você leia, para ganharmos esse finalzinho de tempo. Jeremias 9, 23 e 24. O que diz, igreja? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa tem que ser a nossa glória, o Senhor. Você reparou no verso de número 23, não é as coisas que temos, não são as bênçãos recebidas? A nossa glória é conhecer a esse Senhor. Então, primeira atitude sua, para que 2024 seja o ano da sua profundidade espiritual, conheça Deus assim, como Jeremias 9, 23, 24 nos diz. Segunda ação, atitude sua, admire Deus. Como isso? Eu vou te dar 2 textos, que você com certeza já leu. Salmo 8, verso 1, Salmo 8, verso 1, e depois o versículo 3. O que diz o verso 1? Rápido, igreja. Ó Senhor, o Senhor é tremendo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grandioso é o Senhor em toda a tua criação. Ele é grandioso. Quando você estiver chorando pelo sofrimento, olhe para a grandiosidade do teu Deus e Ele te sustentará. Quando você estiver feliz com as conquistas, Senhor, foi o Senhor que fez isso, eu não fiz absolutamente nada, graça, misericórdia, da grandiosidade de quem o Senhor é. Olha o verso 3 do Salmo 8. Eu vou parar aqui porque a continuidade do Salmo é um salmo é um salmo quiástico, de quiasmo, isto é, em X. O começo do salmo é exaltado e repetido no final do salmo. O meio tem as suas ligações. O resumo do Salmo 8 é a comparação. Senhor, o Senhor fez tudo isso. E quem nós somos? Admiração em Deus. Salmo 34, verso 8, por favor. Salmo 34, verso 8. O Senhor é bom? Se você crê na verdade de que de fato Ele é bom,
Você vai ser mais do que feliz quando você se esconde em Deus, depende de Deus. É isso. Então, admire-se de Deus. Última coisa, última atitude. Aqui eu parei de colocar textos. Quando estava dando mais de 15 textos, eu parei. Eu falei, não. Os irmãos depois vão ler a Escritura e vão descobrir mais. Lembre-se que a primeira atitude contra a substituição, em vez de se admirar de Deus, se admirar com a criação ou com você mesmo, a primeira coisa é conheça Deus, a segunda coisa, admire Deus, e a terceira e última coisa, se satisfaça em Deus. Em Deus está a sua satisfação. Salmo 16, verso 2. 16, 2. Eu não tenho nenhum outro bem que me alegra, que me satisfaz, senão o Senhor. Você consegue dizer isso? O que você está disposto a perder em 2024, porque você crê que Deus é suficiente para você? E pastor, peraí, o negócio está vendo tão bem. Não é isso. Davi está dizendo, o Senhor não é um bem precioso numa lista de bens que eu tenho. Ele não está falando isso. Ele também não está dizendo, o Senhor é um dos bens maravilhosos que eu tenho. Ele está dizendo, a tradução no português está perfeita. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Vamos supor que você está em dúvida se realmente significa isso. Então eu vou apelar agora. Salmo 23, verso 1. A igreja sabe o que isso significa, tanto no português como no original hebraico. Se eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso, você não precisa de mais nada. O que Deus der ou não der é lucro. Você já tem o principal. Ei, todos os seus problemas já foram resolvidos quando Cristo salvou você e está levando você para o céu, para a eternidade. Por isso que Ele santifica e molda você e não vai deixar você ficar na mesma obscuridade da impiedade dos seus pecados terríveis. Se Ele te salvou, todos os seus problemas foram resolvidos. Mas pastor, eu posso sofrer? Nenhum sofrimento do tempo presente se compara à glória a ser revelada em nós. Ou nós vivemos crendo nessa verdade, ou por favor, você não tem fé e não foi salvo. Eu não tenho outras palavras para dizer, porque o meu Deus, Ele nos satisfaz se eu tenho o Senhor como pastor. Eu não preciso de mais nada. É por isso que Davi, no maravilhoso e famoso Salmo 23, que nós conhecemos de cor, até as nossas crianças conhecem, ele fala dos dois momentos que em qualquer ser humano nós vivemos: lugar de descanso, pastos verdejantes, refrigério da alma que Deus dá, mas também Deus nos manda para vale de sombra de morte. E mesmo ali, o salmista, pelo poder de Deus, diz: não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. É isso que é suficiência e é a base de admiração. Ele nos satisfaz. Eu vou pular aqui uns textos. Tem tanta coisa maravilhosa. Eu preciso terminar. Salmo 43, verso 4. Gente, decore isso, marca na sua Bíblia. O que diz o texto, irmãos? Presta atenção, tem gente que lê isso e pensa, isso é um texto muito bom para coral decorar, para a equipe de cântico falar, né? O som da harpa eu te louvarei. Não, tristeza, presta atenção, olha o que é maravilhoso, olha a repetição. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande... Ele é a sua alegria, porque só Ele te satisfaz. Não, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode nunca ter nenhuma enfermidade, você pode receber muitas bênçãos, isso não manterá sua fé, mas Deus sim, Ele é a nossa grande alegria.
E por fim, amados, eu vou terminar com Asaf e com Paulo. Asaf no Salmo 73, versos 23 a 26. Eu quero ler esse texto para os amados, enquanto vocês acompanham a projeção. Salmo 73, de 23 a 26, o texto diz assim: Todavia eu estou sempre contigo, Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluia! Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer, me compraça, me satisfaça na terra. E olha que o melhor da festa não é o 25, é o 26. Ainda que a minha carne e meu coração... Isso... O problema vem, a luta vem, a tristeza vem, as ansiedades vêm. Ainda que meu coração e minha carne desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para... É isso. E Asaf estava indignado com a vida dos ímpios. E como ele sofria para viver para a glória de Deus. Mas aí ele reconheceu quem? A admiração ao Senhor. E o último texto é Paulo, Filipenses 4, não podia ser outro. Filipenses 4, o Paulo preso, sofrendo pelo Evangelho, ele recebe aquele valor financeiro de ajuda daqueles irmãos Filipenses 4, verso 11 a 13. E aí você vê, na gratidão de Paulo, Paulo falar uma coisa surpreendente. Verso 10 é a gratidão dele. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Isso. Como eu sei que você está morrendo de fome, doido para ir embora, você vai falar com mais convicção. Porque... eu anseio essas dádivas. Eu quero admirar tanto a Deus, a ponto de ficar satisfeito, suprido em toda e qualquer situação. Aí você pergunta, mas que situações são essas? Olha o verso 12. Tanto sei estar, como também ser, de tudo em todas as, eu já tenho, tanto de... como de, assim de, como de, como Paulo, isso é possível, Paulo, para, eu já estou preocupado se eu vou ter dinheiro até terminar janeiro, tanta conta para pagar, IPVA, IPTU, IPPP, esses governos, e o Brasil sempre foi assim, e aí você fica assim, não vou dar meu dízimo em janeiro. Eu sei que você pensa assim, ou você acha que eu nunca pensei. Acorda, irmão, estamos todos no mesmo barco. É nessas situações que você precisa lembrar o que fez Paulo. Paulo era Paulo. Não! Paulo era igual a você e a mim. Um pecador dependente da graça, agarrado a Cristo. E você e eu também. O que fez ele aprender a viver contente nessas situações que lemos tão estranhas e difíceis? Porque ele viveu, então nós também vamos viver, você não é excluído disso. O que fez ele aprender isso? A satisfação em Deus. Verso de número 13. Tudo posso, porque Cristo me fortalece. Eu posso viver o bom e o ruim, em pé. Eu sou ser humano, vou sofrer, vou chorar, sim, e permanecerá firme. Porque a sua satisfação não está nas circunstâncias, nas coisas ou na falta delas, mas em Deus. Você quer terminar, se Deus te der vida, e eu espero que dê, terminar 2024 mais firme na fé? Admire Deus e não o substitua por nada. Conheça Ele, admire a Ele, se satisfaça nele. Amém.
Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Eu falei que o ensino era longo, então compensou num estudo, sermão e aula. Nós vamos orar essa oração final, e aí depois eu vou pedir que vocês se assentem e nós vamos conhecer os nossos visitantes. E temos um aviso também. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão maravilhoso é conhecer o Senhor. Quão bendita é a tua grandiosidade. Como a tua graça vai além das nuvens. E a tua bondade, ó Deus. Nós te agradecemos porque podemos te admirar e sermos fortalecidos em ti em toda e qualquer situação. O nosso rogar é que o Senhor, nesse ano, em nome do Santo Cordeiro do Senhor Jesus, o Senhor nos faça viver de acordo com a admiração de quem tu és, independente do que está preparado para vivermos do tudo de bom e tudo de ruim, que o Senhor já decretou para nós. Ó Deus, fortalece meu coração e dos meus irmãos, anima as nossas famílias, tira o medo, o receio, os preconceitos, os ensinos equivocados baseados em nós mesmos. Nós queremos renegar tudo isso, abandonar tudo isso e confiar só no Senhor. Faça isso, nós clamamos em nome de Jesus. E muito obrigado por tua palavra. Em Cristo agradecemos. Amém. Se assentem, queridos. Deixa eu já passar a palavra para o nosso presbítero José Antônio Lázari. Bom dia, tudo bem? Bom dia, irmãos. Um aviso rápido aqui. A gente está de recesso, mas já está programando o início das aulas do catecúmenos, né? Aqueles que estão interessados em tornar-se membro da igreja para início das aulas em fevereiro. Então, nós precisaríamos que esses irmãos, essas pessoas que estejam interessadas, nos procurassem, que nós vamos montar um grupo e as orientações vão ser passadas ali. Só relembrando, rapidinho, os pré-requisitos, né, para estarem na classe de catecúmenos, são aquelas pessoas que fizeram discipulado ou fizeram a classe integração. Então, essas pessoas, a próxima etapa seria vir aprender. O que se aprende na classe de catecúmenos? A Confissão de Fé de Westminster, os seus 33 capítulos, a gente vai, no decorrer desse ano, estudar cada um deles, né? Então, outros que também são convidados a estarem na classe de catecúmenos, aquelas crianças, ou os membros que a gente chama de membros não comungantes, são aqueles que foram batizados, como aconteceu hoje aqui, eles têm até, o Manuel e o Lucas têm até 18 anos para eles fazerem a sua pública profissão de fé. Completou 18 anos, eles são automaticamente, não vou dizer excluídos, mas retirados, né, do rol de membros. Então, aqueles que são membros menores, que foram batizados na infância, também estão convidados a estarem participando da classe de catecúmenos. A gente começa em fevereiro, porque a agenda é grande, até outubro, mais ou menos, a gente termina, e em novembro a gente recebe todas essas pessoas aí. Eu acho que é só isso, né, reverendo? Os professores, o Renato, o reverendo Nelson e o reverendo Laércio, são os professores da classe de catecúmenos. E essas pessoas que eu falei são muito bem-vindas. Estou prevendo que deve ter muitas pessoas, viu, reverendo? Amém. A gente tem visto aí muitas pessoas que estão interessadas em fazer a classe de catecúmenos. Obrigado. Obrigado, Zé Antônio. Perfeito o aviso. Então, procure presbítero Zé Antônio, mesmo nesse mês. Olha só, hoje é o dia de boas notícias. Nosso pequeno Luíde já teve alta hospitalar, então
Graças a Deus, louvado o nome do Senhor. Quem não sabia, ocorreu um acidente automobilístico, eles estavam indo para passear em Bertioga, foi tudo ontem, estavam em 2 carros, mas o Luigi ficou mais acidentado, mas Deus cuidou desse nosso pequeno menino, graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos então nos alegrar com os visitantes. Se você nos visita hoje pela primeira vez, levanta uma de suas mãos que a gente quer presentear e conhecer você. Aqui, que bênção, sejam bem-vindos. Só você? A família toda? Não, só. Seja bem-vindo então em nome de Jesus. Volte mais vezes aqui na frente. Quem mais nos visita? Só levantar a sua mão. Somente essa querida? Que bom. Que Deus abençoe vocês, viu? Volte mais vezes, que essa lembrança faça você desejar voltar à nossa igreja. Queridos, hoje à noite, culto às 18 horas, celebração da ceia, reverendo Laércio estará conduzindo. Eu peço que os irmãos orem, sabendo de que, nesse ano, nós só estamos com 2 pastores e oficialmente 3 seminaristas, e temos 3 campos para tratar. A sede, que é a maior, congregação do Miguel Badra e congregação lá de Palmeiras, bem no centro de Palmeiras. Graças ao bom trabalho da nossa secretaria do conselho, reverendo presbítero José Antônio Lázari, esse ano vai ser o nosso presbítero Gregory, o secretário. Por conta desse bom trabalho, nós hoje sabemos que temos entre membros maiores e membros menores 519 pessoas. Sede e congregações. Eu queria ver todas as 500 juntas, mas ainda a gente não consegue isso, parece que ainda é um pouco rotativo, mas se Deus quiser, de membros comungantes ou membros professos, são 418, tirando os não professos, membros menores, não é? É muita gente, colocando todo mundo, as 2 congregações e a sede. É claro que o volume maior é na sede, por isso, principalmente nesse recesso do mês de janeiro, eu tiro férias, graças a Deus, louvado o nome do Senhor, aleluia. A partir do dia 10, volto só, dia 29 é o último dia, então dia 1º de fevereiro eu volto aqui. Se você precisar falar comigo, ligar para mim, não faça isso. Fale com o reverendo Laércio, com o conselho, com os 2 seminaristas, porque um deles vai casar, então a gente não pode sobrecarregar, mas depois de fevereiro ele está abençoado. E os outros também, o outro casa em fevereiro, ele vai trabalhar bastante em janeiro, aí tem lá a lua de mel, essas coisas, quando voltar, menino vai trabalhar. Então ore pelo reverendo Laércio, que nesse período será o nosso único pastor, com 2 seminaristas auxiliando os 3 campos, tudo já escalado, agendado, orado, pedido que o Senhor abençoe. E, portanto, hoje à noite, eu disse que o reverendo Laércio vai estar aqui e vai ter o quê? No culto? Ceia, como sempre. Eu estarei lá na congregação de Palmeiras, dando aula, porque lá tudo junto, né? A partir das 18 horas lá acontece escola dominical em conjunto e o culto. Vocês já descobriram o que eu vou fazer lá, mesma coisa que fizemos aqui. E vamos ter celebração da ceia. Isso significa que no 2º domingo de janeiro, reverendo Laércio estará dando ceia no Badra, e o seminarista Everson vai nos ajudar aqui, e o seminarista Nelson, e aí nós cobrimos os atos pastorais principais de toda a igreja, e convido você às quartas-feiras, às 20 horas, aos restantes de cultos dominicais com aula em conjunto, ou algo assim, como fizemos hoje, até o findar de janeiro, ok? E as lideranças todas, a gente vai dar posse coletiva à noite, são tantos nomes aprovados pelo conselho, pelo disposto a servir, que não vai dar para ficar mencionando nome a nome, mas todos receberão a sua posse e, portanto, vão poder, a partir de fevereiro, trabalhar. E aquelas reuniões, organizações, etc., fique em paz, elas vão acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você.
Vamos terminar com a oração do Pai Nosso, fique de pé. Depois da oração do Pai Nosso, aproveita para cumprimentar seu irmão. Talvez você não estava aqui no Feliz Ano Novo, então você faz isso depois, aí, aqui mesmo, e vamos para um almoço familiar. Espero que você seja abençoado hoje e volte às 18 horas. Oremos o que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feliz Ano Novo para quem eu não vi. Receba o nosso abraço, cumprimente seu irmão e sua irmã, e Deus nos abençoe.